Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje falaremos sobre INSS e Dataprev desenvolvem sistema para concessão de pensão por morte. Também falaremos sobre INSS. STJ garante revisão para 14.500 processos parados. E falaremos também sobre Judiciário obriga INSS a pagar salário a gestantes afastadas do trabalho. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS e Dataprev desenvolvem sistema para concessão de pensão por morte. O projeto foi feito em parceria com Dataprev e com ENAP. O INSS, a Dataprev e a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, devem lançar neste ano um sistema para agilizar a análise de pedidos de pensão por morte. O projeto prevê uma solução que facilitará o preenchimento dos requerimentos, a apresentação de documentos e a identificação de pendências. O sistema prevê formas de auxílio às pessoas que forem solicitar o benefício, como o aproveitamento de documentos já reconhecidos em bases utilizadas pelo INSS e pelo governo federal. A pessoa que for entrar com o requerimento do pedido de concessão por morte será direcionada para ir fornecendo as informações necessárias. Uma tecnologia de inteligência artificial fará o reconhecimento dos documentos, indicando se eles atendem ou não ao padrão exigido. Com isso, caso o cidadão cumpra as obrigações, já poderá sair com o benefício concedido. Caso tenha alguma pendência, esta será informada na hora, indicando quais informações ou documentos devem ser complementados. Segundo a assessora da ENAP, a supervisora do projeto, Adriana Ligiero, a vantagem do sistema é diminuir o tempo de tramitação desses pedidos em relação aos procedimentos adotados atualmente. Em vez da pessoa entrar e esperar semanas para ter o pedido analisado, aí depois correr atrás dos documentos pendentes e entrar em outra fila, ela já sai com a carta de pendências, o que já economiza semanas ou meses nesse processo, explica. Outro desafio que o projeto visa superar é melhorar a linguagem do sistema de requisição. O intuito é facilitar as explicações sobre o que deve ser disponibilizado, como forma de reduzir as pendências. O que se diagnosticou é que não necessariamente a linguagem era mais amigável e que a informação não estava disponível de forma mais simples. A gente vai adaptar os roteiros das perguntas para que se usem linguagem simples e vai procurar deixar mastigado como elas podem obter informações. Isso vai aparecendo à medida que a pessoa vai prestando as informações, para que o pedido venha mais bem instruído, disse Adriana. O projeto foi desenvolvido a partir de uma chamada da ENAP para soluções voltadas a responder a demandas postas pela pandemia. O número de solicitações de pensão por morte com pendências saiu de 450 mil por mês antes da pandemia para 800 mil em setembro de 2020, por exemplo. Ainda não há previsão de quando o sistema estará disponível, mas a expectativa dos responsáveis pelo projeto é que ele esteja finalizado ainda neste ano. Fonte: Agência Brasil. Vamos para o nosso segundo assunto do dia. INSS. STJ garante revisão para 14.500 processos parados. Segurados com auxílio acidente em atraso terão acréscimo do benefício. O STJ garantiu aumento no benefício de 14.500 segurados do INSS que haviam acionado a Justiça para revisar o auxílio acidente. A ministra Suzete Magalhães, relatora do recurso repetitivo tema 862, decidiu que a data para contar o seguro é o dia seguinte ao fim do auxílio-doença. Desde a reforma da Previdência em 2019, o auxílio-doença passou a se chamar benefício por incapacidade temporária. A decisão anterior do TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, considerava a data inicial como o pedido da citação no INSS. Destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma, escreveu a ministra Suzete.
A decisão, publicada no início deste mês, considerou o texto da Lei 8.213, de 1991, sobre as regras de concessão do benefício, que, no seu artigo 86, determina que o auxílio-acidente deve ser pago na sequência do auxílio-doença. Fonte IG Economia. E agora vamos para o nosso terceiro assunto. Judiciário obriga INSS a pagar salário às gestantes afastadas do trabalho. Decisão vale para funcionárias grávidas que não conseguem exercer o trabalho à distância. A Lei nº 14.151/2021 determinou que gestantes fossem afastadas do trabalho presencial sem prejuízo à remuneração, em decorrência da pandemia de coronavírus. Por meio da Justiça, empregadores têm conseguido repassar a conta do INSS, que deve pagar salário maternidade às funcionárias neste período de emergência. Pagamento de salário maternidade. Recentemente, uma empresa que presta serviços de atendimento médico de emergência a hospitais obteve sentença favorável na 14ª Vara Cível Federal de São Paulo. A decisão obriga o pagamento de salário maternidade a enfermeiras gestantes. A empresa alegou que seria impossível prestar serviços de enfermagem à distância e teria que contratar outras profissionais. Afirmou ainda que, de acordo com a Constituição, é dever do Estado garantir o direito à vida, à maternidade, à gestante e ao nascituro. Ao analisar o caso, a juíza Noemi Martins de Oliveira, da 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, entendeu que a Lei nº 14.151/21 não definiu a quem compete o pagamento da remuneração da trabalhadora gestante. Se a atividade profissional for incompatível com o trabalho à distância, processo número 5006449-07.2021.4.03.6183. Ela ainda levou em consideração o direito constitucional à saúde e o princípio da solidariedade que embasa o dever coletivo da sociedade de financiar a Seguridade Social. Não pode a empregadora ser obrigada a arcar com os encargos, na impossibilidade do exercício da profissão ocasionada pela crise emergencial de saúde pública, diz a advogada da empresa, Rafaela Calçada da Cruz, sócia do Pereira do Vale Advogados, afirma que, em meio à crise, não dá para a empresa arcar com o pagamento da empregada em casa. Está mantido o direito da funcionária e a empresa pode se valer do benefício previsto na legislação previdenciária. É um grande trunfo, amortiza muito o prejuízo que a empresa teria, diz. A advogada Débora Salvetti Pesuol também obteve decisão favorável em situação similar, uma liminar no Juizado Especial de São Paulo, para que o INSS seja obrigado a pagar salário maternidade à babá de sua filha. Débora contratou a profissional em janeiro. Em maio, foi editada a lei, determinando o afastamento. A babá está agora com 16 semanas de gestação. Essa lei é um pouco arbitrária ao transferir para o empregador todo o risco no caso de funções incompatíveis como home office, afirma. No pedido, ela destacou que o INSS já paga licença maternidade antecipada para gestantes em atividades insalubres, como previsto no parágrafo 3º do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, incluído pela Lei nº 13.467/17, Reforma Trabalhista. Para Débora, o mesmo deveria ocorrer nessa situação de pandemia. Os empregadores domésticos, principalmente, ficaram sem alternativa com essa nova lei. Ir para a Justiça foi a única forma de obter esse resguardo, diz. A advogada ainda afirma que a Convenção número 103 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que trata do amparo à maternidade, diz que o ônus para evitar a discriminação da mulher no ambiente de trabalho deve ser arcado pelo Estado. Ao analisar o caso, o juiz José Tarcísio Januário, da Primeira Vara Federal de Jundiaí, São Paulo, afirmou que a situação é semelhante à prevista no parágrafo 3º do artigo 394-A da CLT e que a legislação prevê que esse ônus pode ser repassado ao INSS, o que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5938. Solução para empresários. Essas decisões, segundo Mayra Palópoli, da Palópoli e Albrecht Advogados, trazem mais uma alternativa aos empregadores. Ela afirma que muitos de seus clientes optaram por suspender o contrato, como prevê a medida provisória número 1045 de 2021. Nesses casos, quando a funcionária voltar da licença maternidade, ainda terá estabilidade a mais pelo período de suspensão. Essa lei que determinou o afastamento acaba gerando discriminação, uma vez que empregadores vão optar por contratar homens.
Com essas decisões, o ônus é transferido para a coletividade, diz. Além da suspensão do contrato, Rafaela da Cruz afirma que empresas também têm adotado antecipação de férias e banco de horas, mas acrescenta, são soluções transitórias e oneram as empresas. Fonte: Contábeis. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!